E Marta lhe disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Vamos abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 11, versículo 17 a 27. 17 a 27. O tema de hoje é Nos Caminhos de Marta. Nos Caminhos de Marta. São João, capítulo 11, versículo 17 a 27. Ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava próximo de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do irmão. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te dará. Jesus, então, assegurou-lhe: o teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse: eu sei que vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crer em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisto? E ela lhe afirmou: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Amém? Amém. Queridos, aqui nós temos esses textos do Evangelho de João e temos uma mensagem especial dentro desses textos. O ensino essencial de todo o episódio está contido na promessa de Jesus, no versículo que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá, e todo aquele que vive e crer em mim, jamais morrerá. Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. A casa de Marta e Maria estava cheia de parentes e amigos, não apenas da aldeia de Betânia, mas também pessoas vindas de Jerusalém. Estava cheio de judeus para consolar Marta e Maria. Conforme o costume oriental, essas pessoas cumpriam a obrigação de consolo durante a semana. Os judeus, portanto, ainda estavam consolando as 2 irmãs enlutadas, quando Marta soube que Jesus estava chegando. E com Jesus chegavam a esperança e o consolo. Marta não mediu esforços. Assim que ela soube que Jesus, ela saiu para se encontrar com Jesus. Somente Jesus possui a capacidade de consolar por ocasião da morte. Todos nós, quando perdemos um ente querido, somos consolados por Jesus. Se Jesus não estivesse ao nosso lado, irmãos, as coisas seriam realmente desesperadoras. Pois Ele é a ressurreição e a vida. Como era próprio de sua personalidade irrequieta, Marta saiu logo ao encontro de Jesus, enquanto Maria ficou em casa com os seus amigos. É interessante dizer para os irmãos que nós precisamos destacar aqui alguns pontos. Em primeiro lugar, Marta, ela sempre se manifestou em 2 pontos, principalmente aqui nesses versos: a decepção e a fé. Vejam só o que ele diz, versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aqui está a decepção. No versículo 22 diz:
Mas também agora sei que tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá a fé. Decepção e fé. Queridos, vejam só o que nós precisamos aprender aqui desses pontos. Marta vai ao encontro de Jesus com uma declaração que trazia uma ponta de decepção e, ao mesmo tempo, uma grande demonstração de fé. Esses versos que nós lemos. Quando Marta se encontra com Jesus, o seu coração, foi seu coração que falou através de seus lábios. Marta lamentara a demora, mas crê que Jesus, em resposta à oração a Deus, pode reverter a situação humanamente irremediável. Vale também destacar que Marta tinha não plena consciência de que Jesus era o próprio Filho de Deus. Em segundo lugar, Marta está entre o passado e o futuro. Quando nós escolhemos esse tema, denominamos esse tema nos caminhos de Marta, irmãos, os irmãos vão ver que nós estamos no mesmo caminho de Marta. Vou mostrar como. João capítulo 11, versículo 23 a 26. Irmão Peixoto, pode ler? Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Muito obrigado. Irmãos, perceberam aqui que as conversas de Marta eram acerca do passado e do futuro? Ela sempre estava ali entre o passado e o futuro. Eu quero dizer para os irmãos que a sociedade de hoje, especialmente os cristãos, vive muito do passado e do futuro. O que eu quero dizer com isso? Quando Jesus disse que Lázaro haveria de ressuscitar, ele estava falando do presente ou do futuro? Do presente. É? Sim. Mas eu pergunto agora para os irmãos, Jesus pode operar milagres no presente ou só operará milagre no futuro? Hã? Ainda hoje Jesus opera milagre. O problema é que nós não cremos que o milagre aconteça conosco. Nós andamos no caminho de Marta, sempre no passado. Quando nós pregamos que Jesus curou o paralítico. Quando nós pregamos que Jesus expulsou os demônios, ressuscitou Lázaro. E que na chuva serôdia Jesus vai ressuscitar mortos. Jesus vai, através da igreja, vai curar os enfermos. Agora, quando nós mesmos estamos precisando do milagre, irmãos, nós não cremos que o milagre aconteça conosco. Jesus não está preso às categorias do nosso tempo. Marta crê que Jesus poderia ter evitado a morte, ou seja, intervindo no passado. Marta crê que Jesus ressuscitará os mortos no último dia. Não agora, não naquele dia. Mas Marta não crê que Jesus possa fazer um milagre agora, no presente. E Marta vacila entre a fé e a lógica. Queridos, nós estamos também vivendo esse período. Assim somos também. Não temos dúvida de que Jesus realizou prodígios no passado. Não temos dúvida de que Jesus fará coisas extraordinárias no futuro, no fim do mundo. Mas nossas dificuldades é crer que Ele opera ainda hoje com o mesmo poder. Talvez seja essa a angústia de muitos. Por exemplo, você tem orado por seu casamento e o vê mais perto da dissolução. Você tem orado pela conversão do seu cônjuge e o vê mais endurecido.
Você tem orado pelos seus filhos e eles continuam bem distantes de Deus. Você tem orado por seu emprego e as mudanças ainda não aconteceram. Você tem orado pela sua vida emocional e ela ainda parece um deserto. Ah, se tudo fosse diferente, passado e futuro. Bom, o grande erro do se tudo fosse diferente de Marta foi omitir o poder presente de Cristo vivo. Não podemos viver apenas nas lembranças que já se passaram, nem apenas nas promessas que permanecem no futuro. Nós precisamos crer hoje, irmãos. Naquele dia em que aquela mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, Jesus falou umas palavras interessantes. Ele disse assim: a tua fé te salvou, te curou. Jesus falou isso para muitas pessoas que ele curou. No termo presente. Hoje Jesus está vivo ou morto? Está vivo. Hoje ele perdeu o poder ou ele ainda tem poder? Ainda tem poder. Hoje ele pode fazer curas e maravilhas ou não? Pode. Pode sim. Agora eu pergunto, ele pode operar na tua vida? Pode. Nós temos que crer nisso, irmãos. Precisamos crer nisso, de todo o nosso coração. Jesus não é o grande eu era, nem o grande eu serei. Jesus é o grande eu sou. Entende? No presente. Eu acho que Jesus ele fica muito triste quando a sua igreja fala dele como do passado e do futuro. Ele fez questão de tirar isso da mente dos apóstolos, porque isso ele percebeu que iria acontecer conosco aqui nesse tempo, em 2021. Ele disse assim: eis que eu estou convosco, quanto tempo? Todos os, até a consumação dos séculos. Então ele está aqui hoje. Todos os irmãos creem que ele está aqui hoje? Está. Ele está bem aí do teu lado. E se os teus olhos fossem abertos, iria ver ele bem aqui à minha direita. Eu não digo que ele estaria à minha direita, mas ele está à minha esquerda. Porque os salvos vão estar do lado direito de Jesus. Interessante isso. Queridos, vamos ler o que Filipenses fala, que Paulo fala na carta de Filipenses sobre o passado. Todos conhecem esse texto, né? Irmãos, capítulo 3, versículo 13 e 14. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Diz a Bíblia, irmão Sudar, lê para nós. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O passado, irmãos, nós temos problema com ele. Você sabe que a depressão, ela é uma ansiedade que nasce no coração, que brota no coração, de duas vertentes. Uma, especialmente do passado, as coisas do passado, e a outra, do futuro. Entende? Nesse prezado momento está acontecendo as Olimpíadas Mundial, não é verdade? E esta semana eu estive vendo uma corrida, daquela corrida dos 100 metros. Dos 100 metros. Aqueles jovens estão na flor da idade. Eles se exercitaram e vão para ali para comparecer diante do mundo, né? Para receber uma medalha. Agora, interessante é que todos vão com o objetivo de tirar o primeiro lugar. É ou não é? Ninguém vai ali para correr, para pensar no segundo, no terceiro.
todos querem chegar em primeiro lugar. Eles têm em mente o presente. Eles não têm em mente o passado e nem o futuro. Naquele momento, eles só querem chegar ao final no primeiro lugar, em primeiro lugar. Paulo diz que a nossa carreira na igreja, a nossa corrida, a nossa vida na igreja é uma corrida. Segundo a Bíblia, diz que todos correm nas Olimpíadas, mas um só leva a medalha de ouro, não é verdade? Todos correm, mas um só consegue levar a medalha de ouro. Mas na corrida cristã, todos correm e todos vão conseguir uma medalha de ouro. A Bíblia não fala em medalha, mas fala em coroa de ouro. Todos vão ser levados. No tempo da Grécia Antiga, as pessoas corriam, hoje é uma medalha de ouro, né? Uma medalha de bronze, de prata, né? Mas naquela época era uma coroa de louro. De louro. Mas a corrida cristã é uma corrida que vai levar uma coroa de ouro. Entende? Ouro puro, certo? De ouro puro. Recentemente eu vi um cantor sendo interrogado numa entrevista de televisão. E o entrevistador perguntou para ele: quantos discos de ouro você já recebeu? Ele disse: nenhum. Eu recebi um disco pintado com cor de ouro, mas não é de ouro. A medalha que eles estão recebendo é pintada, não é de ouro. Os irmãos estão entendendo? Mas a coroa que os salvos vão receber é de ouro. Essa é de ouro. A cidade onde os salvos vão morar é de ouro. O alcatrão onde vão pisar é ouro. As portas da cidade é ouro. Os irmãos creem nisso mesmo? É ouro. Tudo é ouro, irmãos. Tudo é ouro. Pedras preciosas. Paulo diz que ele esquecia do passado. O cristão não pode ser distraído pelas preocupações quanto ao passado, nem quanto ao futuro. Jesus disse assim, olha, não estejais ansiosos pelo que havemos de comer, beber e vestir. Qual é a maior preocupação do homem hoje? Comer, beber e vestir. Quem é que não se preocupa com o comer? Quem é que não se preocupa com a roupa? Quem é que não se preocupa com o beber? Com o aluguel da casa? Com a conta de água, de luz e energia, de internet que vem todos os meses? Quem não se preocupa com a saúde? Quem não se preocupa com a educação, com os compromissos? Será que Jesus errou em falar isso para nós? Não. Por outro lado, ele diz assim, olhai para os lírios, olhai para os pássaros. Já viram algum pássaro voar sem penas? Não. Já viram algum passarinho chorando porque não tem comida na casa deles? Não. Eles estão sempre bem vestidos e sempre bem alimentados e bonitos. Eu me deleito na internet. Sabem o quê? Em ver as mamães passarinho colocando comida no bico do filhote. Eles ficam ali completamente indefesos. Quando a mamãe chega, ou o papaizinho chega com comida, eles abrem o biquinho e a mamãe coloca ali. E ali as penas crescem, eles crescem, depois batem asa e vão embora. Tudo pelo poder de quem? De Deus. Não é isso mesmo? A mamãe elefante cuida do seu filhote. A mamãe tigre cuida do seu filhote, alimenta, vai lá. A águia, o ninho é lá no alto da montanha, mas ela cria os seus filhos ali pelo poder de Deus. Quando a águia está velha, ela sobe bem alto numa montanha e fica lá. Arranca as unhas, as penas, e Deus veste ela com uma roupagem
tão linda e ela não paga nem €1. É ou não é? Ela não paga nem €1, tudo de graça. Tudo de graça. Mas nós, seres humanos, vivemos preocupados com o comer, com o beber, com a doença, com a cura, né? Às vezes colocamos mais fé no médico, no remédio da farmácia, do que no Criador, que fez o nosso corpo, quem nos criou, que sabe o que nós temos e que é médico dos médicos e que sabe muito mais do que o médico formado que está lá no hospital à nossa espera. Perdemos, nós como seres humanos. Jesus, ele fica muito triste com isso. Irmãos, eu acho muito interessante agora capítulo 4 de Filipenses. Vamos ver agora. Irmão Carlos, Filipenses capítulo 4, versículo 4 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essas palavras de Paulo são fundamentais. Veja só, ele disse, não estejais inquietos. Vocês querem saber o que tira a paz do ser humano? As inquietudes. Está entendendo? As inquietudes, as ansiedades, a preocupação, e especialmente com o nosso caráter. Irmão, tem gente que não consegue pensar que o caráter dele pode mudar. Eu sou uma dessas pessoas que me preocupam com o meu caráter. Mas o que eu posso fazer para mudar o meu caráter? Pode o etíope mudar a sua pele? Não, a única coisa que eu tenho que fazer é isso aqui, irmãos, olha, é deixar que Deus faça como a águia. Entende? Eu tenho que crer que Jesus vai mudar o meu caráter, assim como ele veste a águia. Se eu quiser, eu tenho que querer para isso. Mas eu não posso mudar o meu caráter. Outra coisa, se Paulo não esquecesse o passado, a sua vida seria um inferno. É ou não é? É. Se Paulo não abandonasse os seus pretensos méritos, não descansaria na graça de Deus. O corredor que olha para trás perde a velocidade e a direção da corrida. Está bem claro? O corredor que olha para trás, ele perde a direção da corrida. Os irmãos sabem que aqueles artistas, como é que dá o nome? Aquelas ginastas. E o homem também que faz isso também, ginasta também, né? Ginasta também, é? Então, eles dão aquela pirueta para cair em pé, mas tem um limite, eles não podem sair da linha ali. Vocês estão entendendo? A linha de raciocínio deles é quando eles estiverem ali, eles têm que terem alvo que eles não podem ultrapassar a linha, porque perde o ponto. A Bíblia diz que se nós olharmos para trás, nós perdemos o quê? O foco. Perdemos o foco. Precisamos ter cuidado. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Está bem claro? Lucas capítulo 9, verso 62. Olhar para trás num saudosíssimo passado é muito perigoso. A mulher de Ló, por ter olhado para trás, quando a cidade de Sodoma estava para ser destruída, desobedecendo assim a orientação divina, ficou para trás transformada numa estátua de sal. O povo de Israel, por influência dos 10 espias incrédulos, quis voltar para o Egito e permaneceu no deserto. José no Egito, maltratado pelos seus irmãos, não guardou ressentimentos. Antes, quando lhe nasceu o seu primogênito, deu-lhe o nome Manassés, que significa o quê? Os irmãos sabem o que significa Manassés? Perdão. José foi um homem que não olhou para trás. Se ele tivesse olhado para trás, Deus não teria usado de maneira miraculosa como usou. Em terceiro lugar, Marta
afirma a sua fé em Jesus, queridos. No versículo 27 do Evangelho de João 11 diz: sim, Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Nós estamos estudando hoje nos caminhos de Marta. Tem um texto no livro Ciência do Bom Viver que diz assim, página 516: aquele que tem confiança em Deus estará apto para dizer com Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quaisquer que tenham sido os erros e insucesso do passado, podemos, com o auxílio de Deus, levantar-nos acima deles. Podemos dizer como o apóstolo: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, prossigo para o alvo. Esquecer o passado. Não é fácil, mas temos que esquecer. Para prosseguir, nós temos que esquecer. Está entendendo, irmãos? Nós temos que esquecer. Mensagem aos jovens, página 108. Não mais falemos sobre a nossa incapacidade e falta de poder. A serva do Senhor diz que nós não podemos falar sobre a nossa incapacidade e falta de poder. Esquecendo as coisas que atrás ficam, avancemos no caminho para o céu. Não negligenciemos qualquer oportunidade que, se aproveitada, nos tornaria úteis no serviço de Deus. Então, qual fio de ouro, a santidade se entretecerá em nossa vida, e os anjos, contemplando nossa consagração, repetirão a promessa: farei que o homem seja mais precioso que o ouro puro e mais raro que o ouro fino de Ofir. Isaías 13, verso 12. Todo o céu se regozija quando os fracos e imperfeitos humanos se entregam a Jesus para viver a sua vida. Para viver a sua vida. Todos os anjos se regozijam quando ver essa entrega. Quero dizer mais. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 468. Quando tomamos em nossas mãos o manejo das coisas que temos de lidar e confiamos em nossa própria sabedoria quanto ao êxito, chamamos sobre nós mesmos um fardo que Deus não nos deu. E estamos a levá-lo sem a sua ajuda. Estamos tomando sobre nós a responsabilidade que pertence a Deus, pondo-nos na verdade e assim em seu lugar. Eu posso transformar a minha vida, eu posso transformar o meu caráter, eu posso refazer o meu casamento, eu posso conseguir isso, eu posso fazer isso, e o eu vai ficando mais forte e Jesus vai ficando mais distante. Os irmãos entendem? Bom, podemos bem ter ansiedade e antecipar perigos e perdas, pois isto é certo sobrevir-nos. Mas quando deveras acreditamos que Deus nos ama e que quer fazer bem a nós, cessamos de afligirmos a respeito do futuro. Confiaremos em Deus, assim como uma criança confia em seu pai amoroso. Então desaparecerão as turbações e os tormentos, pois nossa vontade fundir-se-á com a vontade de Deus. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Precisamos fazer isso. Sabe, Jesus, ele ama aquele que confia nele. Entende? Muito cuidado e ansiedade desnecessários se sentem acerca do nosso futuro, concernente ao que havemos de comer, beber e o que nos vestirmos. O trabalho e a inquietação quanto ao desnecessário ostentar do vestuário causa muita canseira e infelicidade.
e abrevia a nossa vida. Olha aí, a ansiedade no comer, beber e vestir abrevia o quê? A vida. Eu trabalhei numa igreja muito grande. E nessa igreja, sempre, todo mês tinha casamento. Irmão, que loucura numa igreja dessa. Especialmente as mulheres. Visitando as irmãs durante a semana, ela dizia, pastor, eu acho que eu não vou no casamento porque eu não tenho vestido novo. Olha aí. Entende? Não tenho vestido novo. Eu digo, mas e aquele que a irmã foi no casamento passado, que não era novo? E já ficou velho durante o mês, já ficou velho. Entende? A ansiedade quanto respeito ao vestir. Se todo mês tem que comprar um vestido novo para ir para o casamento, porque todo mês tem casamento novo. O vestido fica velho. Interessante que os vestidos dos israelitas, lá no deserto tinha casamento ou não tinha? Tinha. Mas diz que os vestidos deles passaram 40 anos sem envelhecer. E na igreja moderna hoje, a igreja com um mês o vestido já está velho para ir no outro sábado, no outro mês, no casamento. Isso é o quê? Incredulidade, ostentação, isto abrevia a vida, irmãos. Está aqui escrito na meditação matinal, abrevia a vida. Abrevia a vida. Eu não sei se é verdade. Mas tem uma foto do príncipe Charles, do filhinho dele, do mais velho. Como é que é o nome do mais velho? William. Tem uma foto dele na internet com um sapato furado. De uma forma ou de outra, a foto mostra a humildade. Que ele nasceu no berço de ouro, tem ouro para todo lado, mas ele não se preocupa muito com o sapato. Mas nós nos preocupamos. Nosso Salvador deseja não somente que distingamos o amor de Deus demonstrado nas lindas flores que nos cercam, mas também que delas aprendamos lições de simplicidade, de perfeita fé e confiança em nosso Pai Celestial. E agora, para finalizar, eu quero ler o último texto. Mensagem escolhida, volume 1, página 55 e 56. Assimilem bem essas palavras. Está nosso povo recapitulando o passado, o presente e o futuro, à medida que se vão desdobrando perante o mundo? Estão eles dando ouvido às mensagens de advertências a ele comunicadas? É hoje nossa maior preocupação ser nossa vida purificada e refinada e que reflitamos a imagem do divino? Esta tem de ser a condição de todos os que se unem ao grupo lavado e branqueado no sangue do Cordeiro. Eles têm de estar trajados com as vestes da justiça de Cristo e seu nome tem que estar escrito em suas testas. Qual é a nossa preocupação? Se nós estamos sendo transformados com a mensagem que hoje nós pregamos. Queridos, se isso não está acontecendo, nossa preocupação é estar na comida, na bebida, no carro, no casamento, nas festas, no mundo, e vamos todos nos perdermos se nós não mudarmos a nossa trajetória. Porque a nossa trajetória é aquela trajetória que Paulo falou na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, como autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus. Nós estamos vivendo numa geração muito corrompida, queridos.
muito perigosa com as coisas. Cada dia que passa, as ofertas de coisas materiais aumentam e a facilidade também para se comprar, para se fazer dívida, para se encher as coisas em casa. E a nossa preocupação deva ser com o nosso preparo para a eternidade. Que Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos mudar nosso modo de pensar e nos entregarmos a Jesus, e que Jesus possa cuidar de nós e nos levarmos para a eternidade. Sai, Jesus.